Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Como todos já sabem das outras disciplinas, o meu nome é Rafael, certo? Eu sou técnico em mecânica industrial e mecânica naval, bem como também sou inspetor de equipamentos e de ultrassom nível 2 S2.1, certo? De maneira que nessa nossa nova matéria que estaremos iniciando hoje, nessa nossa videoaula, vamos tratar de torres de resfriamento, né? Primeiramente, torres de resfriamento são aquelas torres responsáveis pelo resfriamento da água que é utilizada, por sua vez, no resfriamento das máquinas, né, que fazem parte da malha industrial, da malha das refinarias e etc. Certo? Então, minha sistemática de aula é muito simples. Minha sistemática de aula consiste em uma apresentação de slides, certo? De maneira que é feita uma leitura e, posterior a ela, se necessário, a explicação daquele tópico. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa leitura. Vamos iniciar a videoaula com a nossa apresentação. Primeiramente, vamos pela introdução. Temos aqui a importância das torres no processo. Ela possui a importância de absorção e condução de calor. Absorção por quê? A absorção porque ela, no próprio ato de resfriamento, ela faz o que? A absorção do calor, no caso recebido pela água, né, pelo nosso fluido, que é a água, oriundo do resfriamento das máquinas, certo? Então ela absorve esse calor, resfriando assim a nossa água. E condução de calor. Afinal de contas, para que haja uma troca de calor, é necessário que um componente tenha um potencial de absorção e de condução, para que ele possa transmitir, por sua vez, o dele, né, o que caracteriza somente assim. Vamos à definição. É um trocador de calor que transfere o calor rejeitado do processo para a atmosfera. O calor rejeitado. Que calor rejeitado é esse? Simplesmente o calor que é oriundo das máquinas, né, daquele superaquecimento normal que as máquinas sofrem ao estarem em plena operação. A água passa por essas máquinas, resfriando-as, e vem diretamente para a nossa torre de resfriamento, para que haja a nossa troca de calor. Por isso que na definição nos diz que a torre de resfriamento também é um trocador de calor. E esse calor que é rejeitado, ele é lançado para a atmosfera. O perfil de absorção de calor latente vai de 75% a 85%, como os senhores podem ver, certo? E de 15% a 25% é o percentual de troca, de rejeição, no caso do calor sensível. Lembrando que calor latente é a quantidade de calor necessária para que se aumente em 1 grau Celsius um elemento. E o calor sensível é simplesmente o calor direto. Por que a água como meio de resfriamento? Primeiro, temos que pela disponibilidade. A água é o elemento mais abundante na face da Terra, então dispensa maiores explicações. É barato. O custo da água em relação a qualquer outro tipo de fluido para a troca de calor, ele é exponencialmente mais barato. Baixa viscosidade. A viscosidade da água é quase nula, então faz com que não se depositem resíduos, né, líquidos no próprio corpo do equipamento a ser resfriado, bem como na própria torre de resfriamento, o que evita qualquer tipo de formação de crostas. Alta condutividade térmica. Bom, a água, ela além de absorver grandes quantidades de energia, como está infracitado, ela possui uma condutividade térmica que é o quê? Ela conduz facilmente a sua temperatura, ou seja, ela transmite facilmente a temperatura, bem como no nosso último item ali, ela absorve facilmente temperaturas, certo? Ela absorve facilmente calor. Então ela tem essa capacidade. E o último elemento ali que é facilmente transportada. Ela não necessita de uma mão de obra muito especializada para ser feito o transporte dela. Vamos agora falar, senhores, sobre as razões para a inspeção de torres de refrigeração de água. Primeiro, verificar o estado do equipamento, analisando todos os tipos de deterioração e propondo soluções. Tipos de deterioração. Tipos de deterioração. Ele se refere ao quê? A corrosão, a qualquer dano material devido, de maneira que todo o trabalho, todo inspetor de equipamento possui essa função, não é?
essa função de analisar os tipos de deterioração, né, de danificação desses materiais, desses equipamentos, né, e propor soluções de acordo com o procedimento e a norma cabível. Segundo, evitar paradas parcial e total da planta. Bom, paradas parcial e total. Afinal de contas, se você tem uma parada de manutenção prevista, o equipamento ele deve operar nesse interstício de uma a outra, de maneira que você deve evitar que esse equipamento pare, pois é um equipamento importantíssimo, pois é ele quem resfria a água, que por sua vez evita o superaquecimento das máquinas, certo? Evitando assim qualquer tipo de dano por fluência, né, nesses equipamentos. Garantir a continuidade operacional. Bom, garantir a continuidade operacional significa dizer que a máquina ela tem se essa torre de resfriamento ela está sempre em plena operação, com a sua qualidade sempre bem atestada, essa água ela vai ser sempre muito bem resfriada e por sua vez vai sempre trocar calor de forma exata com os nossos equipamentos, né, garantindo o prolongamento, não necessariamente o prolongamento, mas sim a utilização da sua vida útil na sua melhor forma possível, certo? Não reduzindo assim o seu tempo de vida útil. Garantir condições de segurança. Garante condições de segurança justamente porque evita que hajam danos, né? Que haja danificação do seu material de uma forma prematura, certo? Que evita qualquer tipo de acidente. Por último, reduzir custos de operação e manutenção. Bom, reduzir custos naturalmente, porque se você tem uma máquina que não dá muito defeito, que não apresenta muito problema, você não vai ter muito custo, né, para operar aquela máquina, bem como para fazer a manutenção. Sistemas de resfriamento, senhores. Existem macroscopicamente dois tipos de sistemas de resfriamento. O sistema aberto, certo, no qual a água percorre o sistema e é descarregada sem reaproveitamento, ou seja, a água é tratada como um elemento totalmente descartável, não há um ciclo de resfriamento e novo resfriamento. E o sistema fechado, por sua vez, que é a água percorre o sistema após passar pelos permutadores de calor, onde se aquece e é resfriada pela passagem através da torre de resfriamento. Então, as torres de resfriamento só tratam o que? Sistemas de água fechado, no qual a água passa pela troca de calor, né, pelo resfriamento, e retorna à nossa torre de resfriamento para adquirir a sua nova temperatura inicial e continuar o ciclo de resfriamento. Tipos de torre de resfriamento. Vamos agora aos tipos. Temos ali, macroscopicamente dizendo, torres de tiragem natural e torres de tiragem mecânica. Dentro das torres de tiragem natural, nós temos dois tipos: de tiragem natural atmosférica e a de tiragem natural. Dentro de torres de tiragem mecânica, temos a de tiragem forçada e a de tiragem induzida. Logo a seguir, veremos, senhores, as diferenças básicas entre uma e outras. Tipos de fluxos. Existem dois tipos: fluxo em contracorrente e fluxo em corrente cruzada. Certo? Esses dois tipos serão vistos também a seguir. Temos aqui uma fotografia, ó, de torres de... Percebam que a chaminé dela é normal, é um bocal de uma certa forma bem grande, por onde o vapor oriundo do calor rejeitado é transmitido. Temos aqui um desenho ilustrativo da torre de tiragem atmosférica, com a saída da água quente pelos bocais, aqui as venezianas e o recheio que auxilia nesse resfriamento, o tanque com a água fria, certo? E aqui o de aspiração natural com os componentes semelhantes. A água quente saindo pelo chaminé de aspiração, tal como vimos no slide anterior na fotografia. Eliminadores de arraste e os bocais aqui, certo? E nessa região o tanque contendo ar e a água com o recheio aqui no meio. Percebam aqui, senhores, agora temos uma ilustração gráfica da torre de tiragem mecânica induzida. Percebam, senhores, que a legenda nos diz que todas as setinhas azuis são responsáveis pelo ar. Todas as setinhas pretas são a água. Então, a torre de tiragem induzida,
A diferença básica entre uma torre e outra não é nada mais do que a posição dos ventiladores no interior do equipamento. Na torre de tiragem induzida, o ventilador ele é posicionado na parte superior, no topo da sua torre. Percebam aqui, senhores, que ele está situado nessa região aqui, ó, nessa região, de maneira que todo o ar oriundo desse ar quente, né, que faz com que haja esse aquecimento da água, ele é exaurido, ele é induzido, né, por meio de uma exaustão gerada por esse ventilador, a sair da seguindo para cima e assim sendo descarregado na atmosfera, certo? Por meio de exaustão. E por sua vez temos a torre de tiragem mecânica forçada, que já possui o que? O ventilador disposto na sua parte inferior. Percebam aqui, senhores, ó, aqui é o esquema do ventilador, certo? Com o seu motor aqui. O ventilador está atuando aqui, gerando energia eólica aqui, que vai fazer o quê? Forçar o equipamento a sair, o ar quente a sair. De maneira que ele vai forçando, ele vai empurrando o ar quente para fora da sua torre. Então agora vamos aqui a uma breve comparação entre torres de tiragem atmosférica e tiragem natural. Primeiro, sobre a aspiração atmosférica. Em lugares expostos em que a velocidade média dos ventos está entre 5 ou 6 milhas hora, é mais econômica. Por quê? Porque ela utiliza de quê? De um próprio um próprio reaproveitamento, melhor dizendo, da corrente de ar, certo? Que dispensa potências de ventilação, utilizando assim o próprio vento para que haja, entre aspas, uma vantagem desse ar quente, né, garantindo assim a eficiência da torre. As perdas por arraste ocorrem na parte lateral e são maiores do que em outras torres. Ou seja, isso aí é uma característica não muito boa. As perdas por arraste elas se concentram na parte lateral e por ser uma torre que não utiliza potência de ventilação, ela ocorre mais do que em outras. A principal vantagem, como eu já lhes disse, é não possuir custo de potência de ventilação. Então você não tem gastos elétricos, certo? E nem gastos com equipamentos motores, né, de geração motriz de ventilação. Última característica, a ênfase deve ser dada nas características do vento. Como já lhes disse, já que não usa potência de ventilação, tudo está dependendo de quê? Da qualidade e da quantidade de vento, da força do vento. A aspiração natural. Devem ser altas para que ocorra suficiente empuxo e devem possuir seções retas grandes por causa da baixa velocidade de circulação do ar. Ou seja, ela também utiliza, né, a circulação do ar, muito embora ela possua uma baixa capacidade de circulação da mesma, certo? Não possui custos de potência de ventilação, assim como a torre de tiragem de aspiração atmosférica, né? Essas torres de tiragem natural, elas não possuem sistema de ventilação, por isso que existem entre a natural e a mecânica. O custo inicial é elevado e a ênfase é a temperatura do ar. A sua atmosférica possui a ênfase na. Vamos a uma comparação entre as torres de tiragem mecânica. Torres de tiragem de ar forçada, ou seja, ventiladores no fundo. Necessita de um volume e altura grande para a entrada de ar. Ou seja, é necessário que haja um volume muito grande, né, de espaço na sua torre para que haja. O segundo ali, o ar se descarrega a baixa velocidade através de uma abertura maior no topo da torre e tende a sedimentar-se no caminho da corrente de ar da entrada do ventilador. Isso faz com que haja uma redução do desempenho da torre, no caso uma recirculação. Bom, como essa nossa torre ela é de tiragem forçada, o que acontece? Esse ventilador ele gera uma força de impulso, de empurrão, né? Uma força que empurra o ar para fora, porém o que acontece? A massa de ar é tal que somente há uma eficiência, uma força de empurrão, como? No início
da sua torre, ou seja, próximo ao fundo onde está localizado o ventilador. De maneira que o que acontece? À medida que você empurra inicialmente esse ar, à medida que ele vai se afastando do centro da geração do vento, que é no ventilador, essa massa vai se tornando o quê? Cada vez mais. Não muda a sua massa, mas reduz a sua velocidade devido a menor indução de força, né? Menor introdução de força, fazendo com que a saída dela seja bem frágil devido ao afastamento, né, da fonte geradora de vento, de energia eólica. O que faz com que haja uma redução do desempenho da torre, né, por causa da recirculação que precisa haver de água quente para água fria. E o ventilador necessita de menor potência, certo? O ventilador necessita de menor potência, porque afinal de contas é inevitável a utilização dele com relação a esse afastamento. Tiragem de ar induzida. Os ventiladores estão no topo, agora é o caso da exaustão. A velocidade de descarga é maior, ocorrendo uma perda maior das gotas de água transportadas pela corrente de ar. Ou seja, como ela é induzida, à medida que o ar do fundo já ocorre o contrário da forçada. O ar do fundo vem cada vez mais lento e à medida que vai se aproximando do ventilador de exaustão, ele vai aumentando a sua velocidade, fazendo com que passe pelo ventilador de exaustão com toda a força, certo? De maneira que a velocidade de descarga se torna maior. A torre possui maior desempenho porque o ar não sedimenta-se na tomada de ar, ou seja, ela tem um desempenho melhor porque, ao contrário de tiragem forçada, essa não possui o que? Sedimentações de ar no meio do caminho, no caso na tomada do ar. Por último, o ventilador necessita também de maior potência para que haja o que? Uma perfeita exaustão de todo aquele ar que se concentra no fundo, certo? E que continue não permitindo que a sedimentação de ar no corpo da torre, no caso na tomada de ar. Agora temos as vantagens, certo? A vantagem da tiragem mecânica: fácil controle de temperatura da água fria, certo? Uma pequena área ocupada, não há restrição para a localização da torre e a possibilidade de um gradiente de temperatura na torre, ou seja, ela tem uma produtividade muito maior. Tiragem natural, quais são as vantagens? Não há partes mecânicas, o que dispensa muita manutenção. Baixo custo de manutenção, pois é necessário somente a manutenção nos elementos que compõem aquela torre, que não são elementos necessariamente mecânicos. Não sujeita à recirculação do ar usado, afinal de contas ela não trata com forças motrizes, então o ar todo que passa por ela segue seu caminho. E longos períodos de operação sem dificuldades, justamente pelo fato de não haver nenhuma força motriz, nenhum componente mecânico que possa vir a se danificar no futuro. Bom, e as desvantagens agora, né, entre os tipos. Primeira desvantagem da tiragem mecânica: grande quantidade de energia necessária para a operação dos ventiladores. É necessário que gere energia de potencialização, né, de geração de energia para que aquele ventilador funcione, então isso necessita de uma grande quantidade de energia. É sujeito a falhas mecânicas. Bom, todo equipamento que possui componentes mecânicos está sujeito a falhas mecânicas. Custo mais elevado de manutenção por causa desses componentes mecânicos que tendem a danificar-se mais rápido do que em uma torre natural. E é sujeito à recirculação do ar usado. Grandes comprimentos e alturas são a primeira desvantagem da torre de tiragem natural, para que haja uma melhor ventilação. Custo inicial elevado, porque não é barato você construir uma torre dessa, embora você não tenha aí a aplicação de elementos mecânicos. Difícil controle de temperatura da água fria, já que a mesma varia em função da direção e velocidade do vento e temperatura do ar atmosférico. Ou seja, você não tem um resfriamento mecânico, você está diretamente à mercê do que? Das condições do vento, bem como sua temperatura. O local para a instalação da torre deve levar em conta a direção dos ventos atmosféricos e não apresentar obstruções, ou seja, ele tem que estar posicionado de uma forma que favoreça, certo, a aparição desse vento e que não hajam locais de obstrução, para que essa corrente de ar, no caso o vento, possa atingir a nossa torre e faça assim o nosso resfriamento da nossa água. Ok, bom, senhores, então com isso nós encerramos a nossa primeira videoaula de
torres de resfriamento. Espero que essa parte introdutória tenha ficado bem na cabeça de todos. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.